A gente muda de país, tudo muda junto com isso. E esse vídeo, essa série vai ser exatamente sobre isso. Olá pessoas, muito bem-vindos de volta a esse canal. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, bem-vindo, prazer, eu sou a Dani. E eu me mudei do Brasil para o Canadá, eu moro hoje em Toronto, em 2018. E com essa mudança, absolutamente tudo na minha vida mudou. E como eu recebo muitas perguntas em vários vídeos aqui no canal, eu resolvi fazer uma série falando sobre as maiores diferenças e as maiores mudanças que aconteceram pra mim com essa história toda de mudar do Brasil pra cá, pro Canadá. Serão 4 vídeos, um por semana durante todo o mês de outubro, e eu vou falar desde o que mudou na minha alimentação, a como foi a adaptação ao clima e todas essas coisas. Então se você tem alguma pergunta para os próximos vídeos, já deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou tentar responder o máximo que eu puder essas dúvidas sobre Canadá e minimalismo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais geral do como minha vida mudou depois que eu mudei pra cá. E eu vou dividir em tópicos pra ficar um pouco mais fácil essa conversa, pra gente não se embananar todo misturando várias coisas, porque eu sou mestre em fazer esse tipo de coisa. A primeira coisa que mudou muito quando eu mudei pra cá, pra Toronto, foi o trabalho. Porque no Brasil eu trabalhava com o Camilo Coutinho do Play de Prata, eu era parte da equipe do Play de Prata, e a gente fazia basicamente consultoria de YouTube, né, para ajudar os canais a crescer e ajudar empresas a crescerem em seus canais, toda a parte estratégica. Então eu trabalhava com marketing e YouTube e eu trabalhava de casa. Era um trabalho muito diferente do que o que eu tenho hoje, e era um trabalho que eu amava fazer, é um trabalho que eu tento trazer sempre, né, para o meu trabalho aqui com o YouTube, com o meu conteúdo. Só que com a mudança para cá veio também todo um novo estilo de trabalho, porque por causa do horário muito louco da faculdade, eu não consigo ter um trabalho em escritório bonitinho, ou ter um trabalho mesmo que em home office, mas que seja, sabe, aquela coisa de 8 a 6, de 9 a 5, que é o padrão do que é aqui. Então, a única coisa que consegue se adequar aos horários loucos que eu tenho na faculdade é trabalho em comércio. Então, desde que eu cheguei aqui, eu só tenho trabalhado em loja. E me adaptar a essa história de trabalhar em loja, porque é um treinamento totalmente diferente, é um approach totalmente diferente para o jeito que você trabalha, é uma mentalidade totalmente diferente de o que são as metas que você tem. Então, eu tive que fazer essa adaptação aí e vou contar que no começo não foi muito fácil. O ritmo de trabalho quando você trabalha em loja é uma coisa muito imprevisível, porque pode ter um dia que tem ninguém na loja. Nenhuma alma aparece. E aí você fica tranquilo, você vai arrumar algumas coisas de estoque, você vai fazer umas coisas um pouco mais administrativas, você vai, sabe, ajudar os gerentes a colocar a loja em ordem, e de repente pode vir, sei lá, para um ônibus de turismo na frente da loja, abre as portas e entra 58 mil pessoas na loja e você tem que lidar com aquilo, entendeu? É uma coisa completamente imprevisível, então não é algo que nem no trabalho em escritório, que você sabe o que vai acontecer a partir do momento que você chega lá, você sabe o que pode acontecer até o momento que você vai embora. Você tem meio que uma noção de como o seu dia vai ser. Quando você trabalha em loja, você não faz ideia do que pode acontecer. E fora que o trabalho em loja é uma coisa muito mais física do que o trabalho em escritório, porque você tem que estar em pé o tempo inteiro, carregar caixa de estoque. Eu trabalho numa loja de cosméticos, então assim, carregar a caixa com creme para poder colocar, porque acabou o estoque do creme que tá lá fora. Então assim, essa parada de trabalhar usando muito mais o corpo foi uma outra adaptação que eu tive que passar, porque eu trabalhava sentada na minha bunda usando o computador o dia inteiro. As situações que você passa no ambiente de trabalho também mudam muito, tanto por conta do mudar do trabalhar em escritório para trabalhar em loja, quanto por mudar do Brasil para o Canadá, porque aqui é uma coisa muito... As pessoas são muito diferentes. Então as situações que você vai acabar passando por estar trabalhando com essas pessoas são muito diferentes. Os canadenses, eles são bastante distantes, até você realmente chegar e conseguir quebrar aquele gelo. E os canadenses são muito certinhos. Então assim, as situações que você passa num ambiente de trabalho de loja no Canadá são muito diferentes e são muito esquisitas.
mas são muito divertidas também. E o que a maioria das pessoas mais me pergunta sobre, que é a história do salário. Sim, o salário é diferente, mas não necessariamente o salário é diferente de um jeito ruim. O salário aqui é diferente porque o salário mínimo é muito maior do que o salário mínimo brasileiro. Então, eu hoje, trabalhando em loja, recebo o salário mínimo. Só que o meu salário mínimo me possibilita fazer muito mais do que o salário mínimo que eu recebia lá no meu primeiro emprego no Brasil me possibilitava. Olha, eu tenho esquilo! Ai, gente! Fica frio, os bichinhos começam a sair todos da toca, sabe? Pra poder juntar comida, muito bonitinho. O que eu tava falando? Eu acho que eu vou entrar um pouco mais em detalhe nisso quando eu falar sobre consumo aqui, porque eu acho que tem mais a ver com isso, falar sobre como a diferença entre o poder de consumo aqui no Canadá e lá no Brasil. Mas basicamente, aqui você tem uma vida muito mais digna, um salário muito mais justo e coisas com um preço muito mais justo. Mesmo que o seu salário seja um salário mínimo, você consegue ter uma vida muito ok. E tem ainda a história de trabalhar com colegas canadenses versus trabalhar com colegas brasileiros. Eu acho que é muito claro quando você chega aqui e você trabalha com canadenses que o brasileiro tem uma malemolência e um jeito de sabe, resolver coisas rápido e resolver situações muito maior do que o canadense. Não tô dizendo que o canadense não sabe se virar sozinho, sabe? Mas o brasileiro tem esse molejo e esse pensamento rápido que eu acho que faz com que a gente cresça bastante quando a gente muda pra cá, pra se mudar. Pelo menos todos os brasileiros que eu conheço tiveram sucesso por causa desse nosso jeito rápido de pensar pra resolver o problema. E é uma coisa que as pessoas aqui têm um pouco de dificuldade, sabe? Porque, como eu falei, o canadense é uma pessoa muito certinha, então ele vai tudo pelas regras, então as coisas têm que ter um processo específico. E o brasileiro não, o brasileiro, beleza, estamos indo no processo específico, mas o processo não tá dando certo, vamos ver o que a gente pode fazer. E tem esse pensamento rápido para resolver o problema. Fora que os colegas brasileiros, né, de trabalho, tem sempre uma coisa muito mais calorosa, assim. Quando você trabalha no Brasil, geralmente a empresa, seus amigos estão ali, a gente acaba ficando amigo das pessoas. Aqui é muito aquela coisa da separação, do a minha vida é minha vida, meu trabalho é meu trabalho. São duas coisas diferentes. Você é meu colega de trabalho, você não é meu amigo, sabe? E até você chegar no nível de amizade com as pessoas que você trabalha, é um negócio, sabe? É um caminho muito longo aí, porque as pessoas têm muito essa separação do que é a vida pessoal e o que é a vida profissional. Segunda coisa que eu acho que vale muito falar nesse vídeo é como o meu estilo de vida mudou, porque ele mudou bastante. Como eu falei, no Brasil eu trabalhava em home office e eu trabalhava basicamente num escritório. Era um trabalho normal, digamos assim. Só que aí quando eu mudei pra cá, como eu vim pra estudar e trabalhar, a minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu precisava estar acordada e na rua muito cedo, porque as minhas aulas eram muito cedo. Eu voltava muito tarde, porque aí eu ia pro trabalho depois das aulas para poder, enfim, me sustentar. E voltava para casa muito cansada. Então, assim, o estilo de vida corrido tomou conta total da minha vida. E fora que quando você trabalha em comércio, você não tem final de semana. Então, eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado. O estilo de vida de trabalhar e estudar aqui no Canadá é um negócio muito diferente do que eu vivia, de ter um home office, de ter, sabe, a vida um pouco mais estabilizada no Brasil. E uma outra coisa que também mudou muito aqui, que eu acho que a gente no Brasil não tem tanto essa cultura, é a história de trabalhar no inverno e curtir o verão. Porque aqui o inverno é uma parada que não dá pra você fazer nada do lado de fora. Tá tudo coberto de neve, tá muito frio, sabe? Não dá pra ficar do lado de fora. Então o que o povo faz? O povo trabalha bastante no inverno, especialmente a galera que tem um trabalho mais de escritório, que trabalha com comércio, essas coisas. Você trabalha muito no inverno pra chegar no verão e você ter um pouco mais de tempo pra ficar do lado de fora, né? Pra você sair e ir pra, sei lá, uma cabana na beira do rio pra você ficar uma semana de boa. As pessoas aproveitam muito o verão. E eu não entendia isso até eu mudar pra cá, porque realmente, depois do meu primeiro inverno, tudo que eu queria era um solzinho. Claro que assim, não é todo mundo que consegue, sei lá, parar de trabalhar pra curtir o verão. Eu consigo não estudar e aproveitar o verão com só o trabalho e, enfim,
atividades fora de casa. Mas muita gente que tem a história de 9 a 5, né, do trabalho de 9 a 5, consegue só, sei lá, dar uma reduzida de meia horinha, chegar um pouquinho mais cedo, para poder sair um pouquinho mais cedo, para poder aproveitar o sol que fica aí até as 9 da manhã. Mas as pessoas têm muito mais essa história de se dedicar ao trabalho, se fechar em casa e ficar, sabe? Trabalho, 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 se focar nos projetos no inverno, para no verão se focar em ficar de boa aproveitando o sol. E a última coisa que eu queria falar é sobre o relacionamento com as pessoas à nossa volta, que eu preciso dizer que eu não achei que fosse mudar tanto, mas muda muito porque, como eu falei, o canadense é muito, muito diferente do brasileiro. Por exemplo, nossos vizinhos canadenses e nossos vizinhos brasileiros. A gente morou por 2 anos num prédio, que a gente morou antes de mudar para essa casa, que eu não faço ideia de qual era a cara do meu vizinho. E assim, ninguém falava com ninguém no prédio, era um negócio super esquisito. Nem o pessoal, sabe, da portaria, da limpeza, que normalmente eu fazia muita amizade quando eu tava no Brasil com essas pessoas, porque eu tava sempre no prédio, então eu tava sempre conversando com todo mundo. E aqui, o galera não te dá papo. Tipo, fazer amizades no Canadá foi muito mais difícil de fazer amizades no Brasil. Na faculdade, eu demorei muito tempo para fazer amizades com qualquer pessoa canadense. Os meus primeiros amigos de faculdade foram os brasileiros que eu conheci nos primeiros dias e que são meus amigos até hoje. E demorou muito, mas muito tempo para eu realmente ter um amigo que não fosse brasileiro naquela faculdade. E muito engraçado pensar nisso, porque a primeira amiga que eu fiz que não era brasileira foi coreana. Então, assim, claro que quando você fica amigo de um canadense, assim, é uma amizade muito forte, entendeu? É um negócio muito, sabe? O pessoal aqui é amigo de verdade, mas até você chegar no ponto de ser amigo, é difícil. E é isso, pessoas, essas foram algumas das coisas mais gerais que mudaram na minha vida. Como eu disse, vão ser 4 vídeos, esse é o primeiro. Então, nos próximos 3 vídeos eu vou falar de coisas separadas, um pouco mais específicas, que eu acho que mereciam uma conversa um pouco maior sobre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal também, pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E ligar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo também. Como eu falei, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar responder as perguntas de vocês e vou tentar responder todas elas em vídeo, mas as que eu não tiver respondido em vídeo, eu vou com certeza responder em comentário também. Eu vou ficando por aqui, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.